dar com vocês, eu quero meditar com vocês esse salmo tão importante, porque trata de uma situação que muitas vezes nós nos encontramos também. Salmo de número 13, baseado nesse salmo, eu quero falar sobre a oração do abandonado. A oração do abandonado. Por que esse título? Porque é o assunto do salmo, né? Vocês verão que é o assunto do salmo. E com certeza, assim como eu, você também já se sentiu abandonado. Abandonado pelas pessoas, abandonado pelos amigos, abandonado pelos familiares, abandonado pelos parentes e às vezes com aquela sensação estranha de que nós fomos abandonados por Deus também. Essa foi a sensação do rei Davi. E se é isto que você está sentindo hoje, eu creio que esse salmo é para você. O salmo de número 13, a oração do abandonado. Mas assim como Deus fez o rei Davi entender algumas coisas, a minha oração é que o Espírito Santo faça você entender também o porquê muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Salmo de número 13, Salmo de Davi. Estarei lendo na Nova Almeida Atualizada. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, ó Deus. E muitas vezes nós também somos captados por esse tipo de sentimento. Então, Senhor, se há alguém aqui, neste momento, ou assistindo com esse sentimento, fala, Senhor, bondosamente a cada coração. Ajuda-me, Pai, a expor a Tua palavra com fidelidade. Tem misericórdia de mim. E tem misericórdia dos ouvintes, ó Deus. Que o Espírito Santo os ajude, iluminando as suas mentes para entender a palavra do Senhor. Aplica, Senhor, as verdades deste texto sobre os nossos corações. Dependemos de Ti, Pai. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos aqui no livro de Salmos, meditando no Antigo Testamento, e vocês sabem que os Salmos teve vários autores. Por exemplo, como Moisés, Davi, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Etã, o Ezraíta e vários autores desconhecidos. A data da composição desse saltério, desse livro, os salmos em si datam do começo da monarquia até um tempo após o exílio. Isso vai do ano 1000 até o ano 400 a.C. A coleção de salmos, na sua forma atual, talvez seja parte do movimento de reforma refletido em Crônicas e em Esdras e em Neemias. Então teve uma grande reforma, principalmente ali, se você já leu o livro de Esdras e Neemias, e muitos estudiosos dizem que ele foi sistematizado ou colecionado dessa forma por Esdras ou por Neemias. Sobre o conteúdo dos salmos, são 150 salmos, ricamente diversos, que na organização em que os temos, serviram de inário ao judaísmo pós-exílico no segundo templo. Então é um texto muito rico. E nós nos identificamos muito com o livro de Salmos, porque você vê muitas vezes muita alegria, mas muita angústia. Você vê muito louvor,
mas muito lamento, e muitas vezes nós nos identificamos com os sentimentos dos salmistas. Por exemplo, o Salmo número 13, para nós entendermos o texto, o Salmo 13 é um salmo de lamento individual. Há salmos de lamento individual e há salmos de lamento coletivo, tá ok? Aqui o salmista, ele está colocando diante de Deus as suas lamentações, as suas queixas, não baseado numa rebeldia, mas baseado numa perplexidade, porque muitas vezes o homem de fé ou a mulher de fé também é assaltado de tais problemas que não consegue entender. Não consegue explicar o porquê de tanto sofrimento e de tanta tragédia. Esse são os salmos de lamento individual ou coletivo. Os lamentos bíblicos sempre pairam junto a palavras de confiança e também com palavras de perguntas, como está no verso 1 e no verso 2. Volto a falar, essas perguntas não estão baseadas na rebeldia e colocando Deus em suspensão como se ele não fosse bom, mas vem de um coração humano abatido pelos problemas da vida. E nós veremos isso que é natural. Aconteceu com Davi e também acontece conosco. Na opinião de alguns comentaristas, o problema de Davi, que deu origem a esse lamento, ou foi um conflito com seus inimigos, nós não sabemos quando ele escreveu, se ele estava sendo perseguido ou por Saul, antes de ser rei, ou por Absalão, depois de rei, mas ele estava sendo placavelmente perseguido. Ou alguns advogam que ele escreveu esse texto quando ele estava sofrendo algum tipo de enfermidade. Por isso que ele fala sobre a morte, né? Para que Deus o poupasse da morte. Então não entendemos o contexto, mas sabemos que é um salmo de lamentação. Para você entender o texto em seu contexto, no Salmo 12 nós vimos a falsidade humana se declarando vitoriosa sobre a verdade. No Salmo 12, que já estudamos, nós vimos a hipocrisia humana, a perversidade humana e a mentira humana sendo espalhada no mundo de tal maneira que o salmista falou assim: será que há alguém honesto nesse mundo? Agora aqui no Salmo 13, nós percebemos o foco dos inimigos sobre o homem de fé. E nós percebemos de alguma maneira os inimigos de Davi querendo derrotá-lo. E aí entra a exclamação do rei Davi: até quando, Senhor? Até quando eu vou sofrer isso? Embora não devamos enfatizar excessivamente o tema de Absalão, o trauma da perda de um filho, que só pais entendem, forma um tom de lamentação cujas tensões pesarosas por vezes deixamos de perceber. Então aqui percebemos através de palavras a lamentação do rei Davi. Mas a questão é o seguinte, no Salmo 13, o rei Davi começa com dúvidas e termina confiando em Deus. Então ele começa com certo ceticismo e ele termina com uma confiança inabalável. Então, a ideia central do Salmo, ele pode ser resumido assim: a fé tem várias facetas, desde o ceticismo até o conflito pessoal. Mas a confiança, a sua verdadeira essência, canta ao longo do caminho até entrar na alegria da bondade de Deus. Então o Salmo ele retrata esses altos e baixos da nossa fé, que vai do ceticismo, do nosso conflito, mas que muitas vezes nos leva a uma confiança na bondade de Deus. Na bondade de Deus. E só uma nota histórica, esse salmo é tão importante que o pastor João Calvino escolheu, juntamente com outros 17 salmos, para ser musicado e usado para adoração pública em 1539. Para você ver que esse salmo é tão importante que eles cantavam esse salmo, que muitas vezes reflete a dúvida do povo de Deus, mas que ao mesmo tempo leva o povo de Deus a confiar na bondade de Deus. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a explicação do texto. Eu quero explicar o texto primeiro. Eu quero explicar para você o significado do escritor, o que ele quis dizer, o que ele quis expressar através das palavras nesse salmo, e depois eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas, para que nós possamos aprender com Davi
como ele superou as suas dúvidas. Agora, veja comigo o verso 1, verso 2 de novo, quando ele exclama, né? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Eu acho que é interessante que esses dois versículos apresentam 4 perguntas, cada qual encabeçada pelas palavras até quando? Até quando? E no meio tem esse para sempre. Então, 4 vezes ele usa a expressão retumbante, até quando, Senhor? Até quando? A primeira expressão que ele usa aqui, ele fala assim, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Essa é uma expressão de angústia que significa, até quando permitirás que este sofrimento continue? Quando Davi usou essa expressão, muitos dizem que ele estava enfrentando um sofrimento prolongado. Não era um sofrimento temporário, mas era um sofrimento, era uma dor prolongada. E muitas pessoas, ao sofrerem um problema prolongado, que parece que não tem prazo de validade, mas que continua perpetuando, muitas vezes as pessoas são assaltadas com essa dúvida, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Esse problema nunca vai se resolver? Esse sofrimento nunca vai parar? É por isso que o rei Davi ele usa essa primeira expressão. Aqui Davi expõe a sua angústia e o aparente, preste atenção, aparente esquecimento de Deus. E ele exclama, até quando, Senhor? Quantos anos eu vou ficar nesse sofrimento? Até quando eu vou ter que conviver com este sofrimento? O grande problema é que o sofrimento prolongado produz nas pessoas a sensação de que Deus esqueceu, de que Deus desprezou. Foi isso que o rei Davi sentiu, o homem de fé sentiu. A segunda expressão, até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou, algumas versões, até quando ocultarás de mim o teu rosto? Ele estava sob perigo iminente e apenas uma intervenção divina poderia impedir uma desgraça. Não obstante, Deus mostrava-se indiferente diante da cena e nada fazia. Agora, sabe o que é interessante? Essa expressão, até quando esconderás o rosto de mim, no Antigo Testamento, Deus escondendo o rosto, ou Deus ocultando o rosto, era um sinal, significava que Deus estava negando a bênção. Então, no Antigo Testamento, o judeu ficava desesperado, porque quando Deus virava o rosto, ou ocultava o seu rosto, ele estava negando de abençoar o seu povo. Porque uma das bênçãos da oração araônica é essa, né? Que o teu rosto resplandeça sobre nós. Mas quando o rosto de Deus não resplandece sobre o povo, significava que Deus estava retendo as suas bênçãos. É lógico, por algum motivo. Porque Deus sabe o que faz. Mas aí entra a aflição no coração humano. O rei Davi se sentiu assim, Senhor, até quando o Senhor vai esconder o teu rosto de mim? Até quando o Senhor não vai me abençoar? Até quando eu vou conviver com esse problema e eu não vou experimentar as tuas bênçãos? Até quando, Senhor? Aí ele usa uma outra expressão, até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Tem uma tradução que diz assim, até quando consultarei dentro de minha alma essa tristeza e inquietações dentro do meu coração? Sabe o que acontece? O sofrimento é prolongado. Davi, ele estava diante do sofrimento prolongado, ele estava da aparente esquecimento de Deus, sem ser abençoado, e aqui ele fala de tristeza no coração, ele fala de inquietação na alma. Aqui o rei Davi está falando de sentimentos descontrolados, emoções descontroladas. Esse que é o problema. Quando o ser humano ele está diante de sofrimentos prolongados, diante de um esquecimento aparente de Deus, ele começa a ter emoções descontroladas, e é isso que acontece. Como o rei Davi disse, olha, eu estou relutando com a minha alma, com as minhas tristezas e inquietações no coração. O grande problema é que as emoções descontroladas
produzem em nós essa sensação de que Deus não se importa. Esse é o problema. Por causa dos nossos sentimentos descontrolados, desgovernados. E a sensação produzida é essa. Será que Deus não se importa com as minhas dores? Será que Deus não se importa com o meu coração? Foi isso que o rei Davi sentiu dentro das suas emoções. Aí, a outra expressão que ele usa, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Outro agravante era que, enquanto Deus permanecia distante, o inimigo assassino estava por perto, esperando o momento certo de aplicar o golpe mortífero. Esse é o grande problema. Ele está diante de um sofrimento prolongado, de um aparente esquecimento de Deus, com as suas emoções descontroladas e, pior, debaixo de ameaça. Tem coisa pior que isso? E diante desses fatos, ele escreve esse salmo dizendo quatro vezes: Senhor, até quando? Eu não estou aguentando. Eu estou sendo ameaçado. E pior, o meu inimigo quer acabar comigo e com a tua nação que tu mesmo escolheste. Interessante que a palavra hebraica yoman, que tem esse sentido de até quando, ela traz uma ideia de uma dor que volta dia após dia. É uma dor que não acaba mais, mas é uma dor que vai sendo atualizada dia após dia. Aquela dor, aquele sofrimento, ele continua afligindo o coração do salmista. E ele diz repetidas vezes: até quando, Senhor? Até quando? Então aqui eu te apresentei as crises de Davi. As crises. Lembre-se das crises. Sofrimento prolongado, a aparente distanciamento de Deus, emoções descontroladas e a ameaça do inimigo. Levou o rei Davi a uma crise existencial, a um conflito interior, levando-o à dúvida e dizendo: Senhor, até quando? Até quando? Agora, versos de 3 a 4, eu quero te apresentar a petição de Davi. Davi entra em batalha através da oração e ele fala assim: olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Então ele diz: atenta para mim, Senhor, dai-me atenção. Aqui Davi supera as suas dúvidas e clama a Deus através de uma petição sincera. Então ele está com dúvidas, ele está perplexo, ele está com conflitos no coração, mas o que resta fazer é se voltar a Deus em oração. E ele fala para Deus: atenta para mim, olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Eu acho interessante que quando ele usa essa expressão Senhor meu Deus, ele está invocando o nome pessoal e o nome pactual de Deus. Yahvé Adonai, o Deus que se apresentou ao povo de Israel, é o Deus do pacto. Então o rei Davi está dizendo o seguinte: Senhor, eu tenho um pacto contigo. Eu tenho uma aliança contigo, eu pertenço ao Senhor e a minha nação pertence a ti, porque nós somos a nação escolhida de ti. Então, Senhor, atenda a minha oração, atenda a minha oração. E ele invoca o nome de Deus, o nome pessoal e o nome pactual. E ele diz assim: ilumina os meus olhos. Interessante que essa expressão ela tem duas possíveis interpretações. Alguns dizem que ilumina os olhos, o rei Davi pedindo por sabedoria. Senhor, dai-me sabedoria para entender. Eu sei que o Senhor não é obrigado a me explicar, mas dai-me sabedoria para entender a como superar as aflições que eu estou enfrentando. Alguns comentaristas dizem que essa expressão ilumina os meus olhos pode ser uma restauração física e emocional. Por exemplo, muitos pegam essa expressão
e se lembram de 1 Samuel capítulo 14, quando o rei Saul, ele fez um juramento, mas um juramento tolo, ele estava em campanha de batalha contra os filisteus e ele queria exterminar os filisteus. Aí ele fez um juramento com o seu pelotão, Jonatas não estava nesse momento, ele disse, olha, vamos fazer um jejum, ninguém comerá enquanto estiver em batalha, enquanto nós não derrotarmos nossos inimigos, que ninguém coma. E Jonatas não estava presente. Aí, durante a batalha, os soldados cansados e famintos, eles viram um favo de mel. E Jonatas, que também estava na batalha, mas não esteve na palavra de seu pai, ele foi e comeu o favo de mel. E diz o texto que os olhos deles estavam desfalecendo, mas quando eles comeram o favo de mel, os olhos foram reavivados, iluminados. Então, alguns comentaristas dizem que é isso, que quando os nossos olhos começam a ficar turvos, começam a se fechar, o rei Davi está dizendo assim, ilumina os meus olhos, é como se fosse uma restauração física e emocional. Então, muitos advogam o seguinte, que Davi está orando assim, Senhor, atenda a minha oração, porque a qualquer momento eu vou fechar meus olhos de tanto sofrimento. Eu não aguento tanto sofrimento, o meu corpo não está mais correspondendo e as minhas emoções estão abaladas e eu não tenho mais vigor para lutar. E aí ele usa essa expressão, ilumina os meus olhos. E ele diz uma outra expressão que precisamos entender, quando ele fala assim, para que eu não durma o sono da morte. Deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu explicar para você, porque no Antigo Testamento não se tinha muitas informações claras sobre a vida após a morte. Por isso Davi usa a expressão sono da morte. Então no Antigo Testamento não havia com clareza essa doutrina sobre a vida após a morte. Isso é, se a pessoa morresse, aonde iria o espírito da pessoa? A doutrina da vida após a morte começou a ser desenvolvida com mais clareza e exatidão a partir do Novo Testamento. Tá ok? Deus foi revelando esta verdade de maneira progressiva até ser plenamente contemplada no Novo Testamento. Tá ok? Então, na cabeça do rei Davi naquela época, gente, era o seguinte, ele não tinha certeza absoluta do que aconteceria com ele na vida após a morte. Então, por isso que ele fala assim, Senhor, para que eu não durma o sono da morte. Porque nós sabemos aonde nosso espírito vai, devido à iluminação e à clareza do Novo Testamento, que nos traz à tona essa doutrina de maneira mais completa. Mas, se colocando no lugar de Davi, era isso que estava acontecendo com ele. Ele estava desfalecendo, perdendo as suas forças, clamando a Deus e dizendo, Senhor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer por causa dos meus problemas. Eu não quero morrer por causa da ameaça dos meus inimigos. Eu não quero morrer dentro desse sofrimento. Então, Senhor, atenta-me, olha para mim e responde-me. Então, as expressões, olha para mim, lembra-te ou desperta-te, nada tem a ver com os estados de consciência de Deus. Por exemplo, quando Deus fala, olha para mim, não é porque Deus sofre de amnésia. Não é que Deus se esqueceu do seu filho, não é nesse sentido. Mas, quando ele fala, olha para mim, o rei Davi, ele estava esperando uma intervenção poderosa na sua vida. Por isso que ele diz, olha para mim, Senhor. Eu sei que tu não esqueces. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor irá me ajudar. Mas o grande problema está aí no verso 4, quando ele diz assim, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Lembre-se, as guerras no Antigo Testamento, na cabeça das pessoas, era uma guerra de deuses. Então, se os filisteus vencessem a nação de Davi, todo o tributo seria oferecido aos deuses dos filisteus, os falsos deuses. E aí, aqui Davi, ele está colocando a reputação de Deus. Senhor, eu não quero ser derrotado pelos meus inimigos. Primeiro, porque o Senhor me escolheu para ser rei desse povo. O Senhor me chamou. Segundo, que esse povo é teu, pertence ao Senhor. E terceiro, o teu nome está em jogo. A tua reputação, porque tu és o Deus Yahvé, o Deus de Israel. E os meus inimigos irão dizer, prevaleci contra ele.
Então o rei Davi, ele não queria experimentar essa dor terrível de chegar até diante da morte. A ideia de que o assassino ímpio exultaria sobre a sua morte era intolerável, levando o homem perseguido a clamar ainda mais pela intervenção divina. E na parte B do verso 4 diz que não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar, diz uma versão. Não, outra preocupação do rei Davi, ele não queria que os seus inimigos ficassem se gabando e tirando sarro do seu fracasso e da sua derrota, mesmo diante de um vacilo. E aí ele clama, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque por causa dos meus sofrimentos, por causa das minhas emoções descontroladas, por causa das ameaças dos meus inimigos, ó Deus, eu não quero que eles fiquem se gabando de mim e, além disso, desonrando o teu santo nome. Então esse foi o pedido de Davi numa batalha de oração. Agora, versos de 5 a 6, a canção da fé. Aí, há uma conversão aqui, né? Há uma transição. Porque no verso 5 ele diz assim, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. E aí, o rei Davi, ele confia na graça de Deus. Interessante que essa palavra no hebraico, ela pode ser traduzida por benignidade, como está em algumas versões, amor, como está em algumas versões, por bondade. Então é uma palavra que ela contempla, tem várias variações de traduções, contemplando várias qualidades de Deus. E o rei Davi está dizendo o seguinte, eu confio no teu amor. Eu confio na tua graça. Interessante que a palavra confiar, ela ocorre 152 vezes no Antigo Testamento. E traduz um vocábulo veterotestamentário que significa refugiar-se em Deus, apoiar-se em Deus, depender de Deus. Então Davi está dizendo o seguinte, eu confio em ti, eu dependo de ti e eu vou me refugiar no Senhor. As minhas emoções podem até me descontrolar, mas na minha cabeça eu sei, eu confio na tua graça. Porque eu te conheço, tu és o Deus de Israel. Ele passa a confiar em Deus. E por causa dessa confiança, ele diz assim, que o meu coração se alegre na tua salvação. Salvação aqui não é salvação da alma, tá ok? Mas é no sentido de livramento. Ele dizendo, olha, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu confio no Senhor, porque eu sei que de alguma maneira o Senhor vai me livrar disso. O Senhor vai intervir na minha vida. E ele está dizendo isso. Agora é interessante que no verso 4, ele fala da alegria dos assassinos, dos ímpios. E aqui no verso 5, ele fala que o seu coração é que vai se alegrar na salvação de Deus. Diante do sarcasmo dos seus inimigos, ele está dizendo, sou eu que vou me alegrar. Um dia eu ainda me alegrarei na tua salvação, porque eu confio no teu amor, na tua graça, na tua benignidade. E ele encerra dizendo, olha, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O rei Davi aqui, ele está destacando o seguinte, que Deus tem feito muito bem, mesmo diante da angústia, diante das dúvidas, porque olha só, gente, diante das dúvidas, Deus é compassivo conosco. Né? Diante das nossas crises, Deus é misericordioso. Diante dos nossos conflitos, Deus é amoroso. Sabe por quê? Porque Ele conhece a estrutura humana. Ele sabe quem somos, Ele sabe das nossas fraquezas. E Ele sabia das fraquezas do rei Davi, e por isso que Ele disse, olha, eu cantarei ao Senhor. Então ele começa com dúvida, e ele termina cantando, exaltando a bondade de Deus. Porque o rei Davi entendeu o seguinte, que Deus é bom, mesmo quando as coisas estão terríveis na minha vida. Ele continua sendo bom.
O rei Davi está dizendo, Deus é bom, mesmo quando as coisas da minha vida não venham acontecer do jeito que eu quero. Ele continua sendo bom. É por isso que ele fala, eu vou cantar ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Ele tem me feito muito bem. Mesmo diante das minhas dúvidas, mesmo diante das minhas crises, mesmo diante dos meus conflitos, Deus continua sendo bom. Sendo bom. E Ele sabe o que Ele está fazendo com a minha vida e com a minha história. Amém, gente? Esse é o cântico de fé. Então eu apresentei para você as crises de Davi, a petição de Davi e o cântico de Davi. E esse salmo da dúvida, ele foi transitado para a confiança e ele passou a confiar em Deus, em Deus. Pois bem, eu quero tirar 3 lições para as nossas vidas aqui. 3 lições porque eu não sei você, mas isso que é natural na vida de todo crente, muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Não só pelas pessoas, mas nós temos a sensação, muitas vezes, de que Deus nos abandonou. Principalmente quando as coisas não acontecem do jeito como nós planejamos. E a sensação produzida é essa. Mas, em primeiro lugar, eu quero apresentar para você esse problema, essa sensação, baseado em 3 lições. Primeiro, eu quero te apresentar os temores que vêm de dentro. Os temores que vêm de dentro. Por quê? Precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos. Esse é o problema. Precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos e com aquilo que sentimos. Por quê? Porque emoções descontroladas afetam a nossa fé. Isso que é o problema. Emoções descontroladas afetam a nossa fé. Então, esses são os temores que vêm de dentro, e Davi estava sentindo isso, e eu vou mostrar para vocês outros homens da Bíblia que sentiram isso. Pensamentos descontrolados, sentimentos descontrolados, diante de problemas terríveis, afetam a nossa fé. Então, olha só, toma cuidado. Não é que Deus está longe de você, é que os seus pensamentos estão descontrolados. As suas emoções estão descontroladas por causa dos problemas da vida. Mas não significa que Deus abandonou você. Não significa. Então, emoções descontroladas tiram os nossos olhos de Deus. Emoções descontroladas tiram a nossa mente das promessas de Deus, nos faz esquecer das promessas de Deus. E o grande problema é que passamos a ser mais emocionais do que racionais. E esquecemos de quem Deus é. Esse é o problema. Por causa do quê? Sentimentos descontrolados. Emoções descontroladas. Lutas prolongadas e emoções descontroladas produzem em nós a sensação de que Deus nos abandonou. Esse é o maior problema. Esses 2 problemas combinados. Lutas prolongadas que parece que nunca se resolvem e emoções descontroladas produzem em nós. Produzem em nós essa sensação, Deus não se importa. Deus me abandonou. Deus me desprezou. Mas não é verdade. Esse é um problema da nossa humanidade. Esse é um problema do nosso coração. Dos nossos descontroles. É por causa disso. Então, Davi, ele teve que lidar com as suas dúvidas e conflitos. Muitas dúvidas que nós temos é fruto de emoções descontroladas e é resultado de lutas prolongadas. Então tome cuidado, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Tome muito cuidado. Não resume a sua vida por aquilo que tu pensa e nem por aquilo que você sente. Não resume a sua vida diante disso. E o grande problema é que lutas prolongadas e emoções descontroladas que afetam a nossa fé, que provocam em nós temores que vêm de dentro, muitas vezes cansa a nossa fé. Esse é o seu problema. Não é que nós perdemos a fé, mas cansa a nossa fé. Ficamos entregues, aqui está o problema. A nossa fé se cansa e ficamos entregues ao que
os especialistas costumam chamar de transtornos. Por exemplo, uma psicóloga especialista no assunto, ela coloca o tema dessa maneira, abre aspas. Alguns transtornos de ansiedade são marcados por pensamentos intrusivos. Guarda isso aqui. Pensamentos intrusivos. Especialmente o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo-compulsivo. Ambos marcados por uma intensa intolerância à incerteza. Geralmente, as pessoas acometidas por esses transtornos têm uma coisa em comum, a necessidade de controle. Em qualquer coisa que soe fora desse controle ou que pareça ser imprevisível, se torna um desafio e muitas vezes difícil de suportar. Sabe por que muita gente fica com as suas emoções descontroladas diante de problemas prolongados e chega ao ponto de ter a sensação de que pensa que Deus abandonou por causa disso? Porque as pessoas, ela tem uma necessidade de controle, de estar no controle. E quando é ameaçada com uma incerteza, começa a ficar desgovernado ou desgovernada. E aí, como diz essa psicóloga, começa até mesmo a ter alguns transtornos. Esses problemas que a psicóloga colocou aqui. Sabe por quê? Emoções descontroladas. Diante de problemas prolongados. Que nos afeta de tal maneira que se torna uma intensa intolerância à incerteza, não sabemos o que vai acontecer. Por causa disso, perdemos o controle, perdemos o chão. E aí muitos ficam no desespero. E dizem como o rei Davi disse, Senhor, até quando? Eu não sei o que fazer, perdi o controle. Está fugindo da minha medida de resolver as coisas. E eu espero que o Senhor faça alguma coisa. Então olha só, você precisa lidar com as suas dúvidas, seus pensamentos. Você precisa lidar com os seus conflitos, os seus sentimentos. Você precisa resolver isso. Você precisa resolver isso, porque se você não resolver as suas emoções descontroladas, você sempre vai fazer essa pergunta para Deus. Deus, até quando? Por que, Deus? Por que está sendo assim? Por que tem que ser assim? Eu não estou entendendo. Então, esses são os temores que vêm de dentro. Olha só, o grande problema, algumas pessoas são mais propensas, por exemplo, à melancolia do que outras. Algumas pessoas, por causa do seu temperamento, são mais inclinadas para esse tipo de problema. Por exemplo, o pastor Lloyd Jones, que foi um pastor e também foi um médico, em seu livro Depressão Espiritual, ele afirmou que entre as causas mais frequentes de depressão está o temperamento. E algumas pessoas, por uma questão de sensibilidade, eu não sei, são mais inclinadas a ficarem mal diante de situações assim. E às vezes, muitas pessoas, elas chegam a ter pensamentos intrusivos por causa de doenças no corpo. Por exemplo, mergulhos ocasionais em pensamentos intrusivos e emoções descontroladas podem ser causadas por algum fator físico. Uma doença, por exemplo. Sabe-se, por exemplo, que o grande pastor Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores batistas de todos os tempos, sofria de fortes crises de depressão. Ele pregava um sermão poderoso no domingo e na segunda-feira de manhã ele estava de cama, de depressão, porque a causa principal, ele sofria de um tal de gota. Já ouviu falar dessa doença? Gota. Que era marcada por inflamação dolorosa das juntas e excessiva quantidade de ácido úrico no sangue. Tal quadro era muito comum no final do século XIX. A gota drenava as energias do príncipe dos pregadores. Esse é o grande problema, que até uma doença que nós enfrentamos pode nos levar a ter pensamentos intrusivos, emoções descontroladas e chegar ao ponto de dizer, como Charles Spurgeon já disse também, até quando, Senhor, eu vou ter que conviver com isso? Até quando eu vou ter que conviver com esse problema? Até quando? Então tome cuidado. É uma coisa que você precisa trabalhar
que precisa tomar cuidado, seus pensamentos e seus sentimentos. Mas olha só, não permita que pensamentos intrusivos, e lembre-se daquilo que Deus disse em Isaías 49, verso 15 e 16. Esse texto sempre consolou meu coração diante das aparentes abandonos de Deus sobre a minha vida. Quando Deus falou assim através da boca do profeta: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus pergunta e Deus mesmo responde: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Olha Deus dizendo: eu não me esquecerei de você, eu nunca abandonei você. E no verso 16 diz assim: eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Olha que lindo, gente. É Deus dizendo, através da boca do profeta, que Deus não se esquece. Deus não se esquece. E se nós nos sentimos assim, é um problema interno nosso. É uma emoção descontrolada nossa. São pensamentos intrusivos na nossa cabeça que nos leva a esse sentimento. Mas Deus nunca esqueceu de você. Nunca nos abandonou. Amém, gente? E aí, a gente precisa se ater com aquilo que o rei Davi escreveu no Salmo 119, verso 50. Ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Está aqui. O que o rei Davi está dizendo? Que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras que vivifica a nossa fé, que fortalece a nossa fé, que nos mostra de que, mesmo diante de sofrimentos prolongados, mesmo diante de emoções descontroladas, Deus sempre esteve conosco. Sempre esteve conosco. Então eu quero encorajar você a se voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. E entender nas Escrituras de que Deus nunca esqueceu você. Amém, gente? Nós precisamos desse exercício. É por isso que Deus nos deixou um livro. Através desse exercício das Escrituras, sempre nos lembraremos de quem Deus é e que Ele nunca se esqueceu de nós. Nunca. Segunda lição, os perigos que vêm de fora. Porque daí o rei Davi, ele fala dos temores de dentro, mas ele fala dos perigos de fora. O grande problema são as circunstâncias que nós enfrentamos. As circunstâncias que enfrentamos produzem em nós a sensação de que Deus não se importa. Os problemas que enfrentamos, as circunstâncias que enfrentamos. Mas precisamos clamar a Deus, como fez Davi. Precisamos clamar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre enfrentaremos circunstâncias terríveis. O que nós precisamos fazer é buscar a Deus em oração. É buscar a Deus. A nossa intimidade com Deus nos livrará desta incerteza que ronda as nossas mentes. Por isso que o rei Davi disse: olha para mim e responde-me, Senhor meu. Ele usa esse pronome possessivo, Senhor meu. Quando ele usa esse pronome, ele está dizendo o seguinte: olha, eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Então, nós precisamos clamar a Deus diante dos perigos que vêm de fora. Aí o rei Davi, ele reclamou dos seus inimigos. E a Bíblia fala que nós também temos um inimigo em comum. Eu espero que você não tenha nenhum inimigo humano. Eu espero. Infelizmente, tem algumas pessoas que se levantam como os nossos inimigos, sendo que nós nunca pedimos ter inimigo. Mas a Bíblia fala que nós temos um inimigo em comum, chamado diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso de 8 a 9, Pedro escreveu assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o próprio Pedro, ele ensina como derrotá-lo. Pedro escreve assim no verso 9: resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês.
E Pedro fala, resistam na fé, porque o nosso inimigo está tentando nos tragar e nos devorar. E sabe o que ele usa muitas vezes? Aquilo que já está dentro de nós. Ele nos ronda vendo as nossas dúvidas, ele nos ronda vendo os nossos descontroles, as nossas emoções descontroladas, e ele investe naquilo que já existe para tentar nos devorar. Então tome cuidado. Esse é o nosso inimigo comum que todos nós enfrentamos. Esses são os perigos que vêm de fora, mas nós o derrotamos através da oração. Por isso que Tiago 4,7, Tiago escreveu assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Ele fugirá de vocês. Precisamos resisti-lo cada vez mais. Diante de pressões e ataques constantes que vêm de inimigos e de perseguidores, isso drena as nossas energias, cansando a nossa fé. Citando de novo o Martin Lloyd Jones em seu livro A Depressão Espiritual, olha só o que ele diz. O diabo é o adversário de nossas almas. Ele pode usar os nossos temperamentos e as nossas condições físicas. Ele lida conosco de tal forma que acabamos por permitir que o nosso temperamento nos controle ou nos governe, em vez de o mantermos onde ele deveria ficar. Não há fim para as formas de o diabo produzir depressão espiritual nas pessoas. Temos que o manter sempre em mente. É aquilo que eu disse. Ele utiliza aquilo que já existe dentro do pecador para drenar as pessoas, para tentar acabar com as pessoas. Por isso, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com as suas dúvidas. A última lição, a confiança que vem do alto. Bom, eu já falei dos temores que vêm de dentro, os perigos que vêm de fora, mas eu quero terminar falando da confiança que vem do alto, porque no verso 5 e 6 o rei Davi fala sobre isso. A confiança de Davi no verso 5, Davi, ele confia na graça de Deus. E no verso 6, Davi, ele celebra a bondade de Deus. Olha que lindo. Ele confia na graça e ele celebra a bondade de Deus. Precisamos confiar na graça de Deus. Na graça de Deus. E uma das melhores definições de graça vem do Dr. Wayne Grudem, que ele escreveu assim: graça de Deus é a bondade divina para com os que só merecem castigo. Todos nós só merecemos castigo, mas por causa da bondade divina, ele derramou a sua graça, favor imerecido sobre nós. Precisamos confiar na graça de Deus. E precisamos celebrar a bondade de Deus. O que é a bondade? A bondade de Deus implica que ele é o parâmetro do que é bom e que tudo o que Deus é e faz é digno de aprovação. Porque Deus é bom. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Então, gente, nós precisamos buscar a confiança que vem do alto. Precisamos confiar na graça de Deus e celebrar a bondade de Deus. Agora permita-me, gente, apresentar para vocês alguns textos do apóstolo Paulo. Se tem um homem que soube lidar com seus sofrimentos, foi Paulo. E ele chega ao ponto de agradecer a Deus pelos problemas que ele estava enfrentando. Em Romanos capítulo 5, quando ele começa a enaltecer a graça de Deus, no verso 3, ele fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, ele está agradecendo pela tribulação. E ele fala o porquê? Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E ele diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele agradecia pelos problemas da vida, porque os problemas da vida produziam nele 3 coisas: perseverança, experiência e esperança. E ele estava agradecendo a Deus pelas tribulações que produziu nele, como diz uma versão, um caráter aprovado. É por isso que Deus, muitas vezes, permite a gente passar por certos problemas prolongados.
É por isso que muitas vezes, eu vou te falar uma coisa, pode te assustar, mas é uma verdade. É por isso que muitas vezes Deus decreta certos sofrimentos que a gente vai passar. Sabe por quê? Para forjar o nosso caráter, para moldar o nosso coração, para aprender o que é perseverança, experiência e esperança. Porque caso contrário, se não houvesse problema, a gente nunca ia conhecer a qualidade dessas palavras. E Paulo chega a dizer em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo falou todas as coisas. E todas as coisas aqui não é só as coisas boas. São as coisas ruins também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo escreve também em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 8-2, presta atenção. Ele está falando de tribulação e ele fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Olha que lindo. É Paulo dizendo, eu estou entendendo a pedagogia do sofrimento na minha vida. É para me ensinar algo. É para fortalecer a minha fé. É para fortalecer a minha convicção de quem Deus é. É por isso que passamos por problemas. E em 2 Coríntios, capítulo 4, também, verso 16-18, presta atenção que ele fala sobre as lutas da vida. Ele escreveu assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Agora presta atenção sobre a maneira como ele falava dos problemas dele. Ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe o que Paulo está dizendo? Que todo o sofrimento que ele estava passando não se comparava com a glória de Deus que ia ser revelado na vida dele. Aí você pergunta para mim, como que Paulo sofreu? Da pior maneira possível. Talvez ele sofreu de uma maneira que ninguém aqui, nem eu, a gente nunca chegou a sofrer. E ele está dizendo, olha, a nossa leve e momentânea, é temporária essa luta, é temporário esse problema, não se compara com o peso da glória de Deus. Da glória de Deus. Por que eu estou te mostrando isso? Porque Paulo, ele aprendeu como o rei Davi. Da dúvida, a dúvida se transformou em confiança. Porque ele conhecia o seu Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos de 9-10, é aquele episódio que Paulo está orando a Jesus por um tal de espinho na carne, que é muito difícil interpretar, chegar numa interpretação exata sobre o que é. E ele pede 3 vezes para que o Senhor tirasse. E o Senhor disse não. Aí no verso 9, o Senhor disse assim para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo responde, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Jesus falou, a minha graça vai capacitar você a suportar esse problema. É isso que Jesus... É isto que Jesus continua respondendo para muito crente hoje. Eu não vou tirar esse problema, eu vou te dar força para você suportar esse problema. Porque a sua fraqueza vai se tornar em força quando você conhecer a minha graça. Para muitos Jesus responde isso, a minha graça te basta. A minha graça vai te dar força para você suportar isso o resto da vida. Porque é assim que nós nos tornamos fortes.
quando a gente depende da graça de Deus. Amém, gente? Então dependa da graça de Deus e busque confiança no alto. Agora deixa eu te falar. O cristão não vive de explicações, mas sim de promessas. O cristão não vive de explicações, mas de promessas. Nós nunca saberemos o porquê passamos por muita coisa na vida. Não saberemos e Deus nunca vai explicar. Mas nós vivemos de promessas, de que Ele prometeu que estaria conosco. Agora lembre-se, dúvida não é ausência de fé, mas é uma fraqueza temporária. Dúvida não é fraqueza e nem perca de fé, mas é uma fraqueza temporária que nós enfrentamos, que o rei Davi enfrentou e que nós também enfrentamos. Precisamos confiar em Deus. Da dúvida, transitar pela confiança. Amém, meus amados? Eu termino com algumas perguntas pertinentes. Você se sente abandonado por Deus? Ou abandonada? Como que está seu coração hoje? Você se sente abandonado ou abandonada? Como o rei Davi? Você está vivendo algum conflito interior? Como que estão as suas emoções? Estão descontroladas? Está com pensamentos intrusivos? Que tem te feito mal? Tem te feito até te esquecer da tua fé? Você está vivendo algum perigo externo? Como o rei Davi viveu? Você tem confiado em Deus? Realmente, você tem confiado em Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus? Lembre-se das palavras de Jesus em João 16:33. Ele ensina, ele dá o seu último sermão para os seus apóstolos, antes de ir para o jardim do Getsêmani ser preso. E ele fala assim para os seus apóstolos e fala para nós. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições. Olha que Jesus falou, que nós passaremos sim por aflições. Ele não prometeu uma viagem fácil. Ele não prometeu uma viagem fácil. Ele prometeu uma chegada segura. Mas uma viagem fácil não. Ele não prometeu. E ele disse, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Confia em mim. E aí João, entendendo isso, ele escreve a sua primeira carta, capítulo 5, verso 4 a 5. Ele diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele termina, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, porque nós conhecemos quem é Deus, quem é o nosso Jesus. Nós sabemos que Ele está conosco, mesmo diante de momentos mais difíceis das nossas vidas, que não há explicação. Ele está na direção. Ele está na direção. E se algo está acontecendo comigo, Ele quer me ensinar algo. Se coisas terríveis estão acontecendo comigo, é porque Ele quer me ensinar algo. Essa é a pedagogia de Deus. E aí isso produz em nós o quê? Perseverança, experiência e esperança. E a esperança não confunde, não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Deus nos faz entender o que nós passamos. Amém, gente? Que nós possamos enfrentar as nossas crises e que, através de um cântico de fé, que nós possamos confiar em Deus também, como fez o rei Davi. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus. Se é assim que você está se sentindo, coloque-se diante de Deus e clame ao Deus de Davi, que é o seu Deus, o nosso Deus. Oh, Pai querido, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e dependemos de Ti, porque realmente, muitas vezes, nos sentimos assim, por causa de pensamentos intrusivos, emoções descontroladas, ou por causa das nossas enfermidades que convivemos, ó Deus. E muitas vezes nos sentimos perplexos. Muitas vezes também, Pai, tomamos decisões erradas na vida, e acabamos por sofrer as consequências da nossa desobediência. Mas sabemos que o Senhor nunca nos abandonou.
Pai querido, enche o nosso coração de confiança, enche o nosso coração de fé e ajuda-nos a descansar no poder do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos a lidar com as nossas crises, com os nossos conflitos. E aumenta, Senhor, a nossa confiança na Tua soberania. Nós oramos, ó Deus, e nos entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor. E amém.